Olá, professores! Sejam bem-vindos a esta videoaula sobre Introdução à Realidade Virtual. E eu, Lisandra Guterres, vou falar para vocês sobre como essa tecnologia inovadora tem grande poder para transformar a educação. Bom, imaginem um ambiente digital criado por computador em que é possível vivenciar de maneira interativa diferentes experiências como se fossem reais. Bem, isto é a realidade virtual. É como entrar em um mundo completamente novo sem sair do lugar, utilizando alguns dispositivos especiais que conectam as ações do usuário a este ambiente virtual. Aqui nós temos o contínuo de virtualidade, em que há uma escala que vai desde o ambiente físico até o ambiente totalmente sintético, ou seja, a realidade virtual. Então aqui entre essas duas esferas, há a realidade aumentada, a virtualidade aumentada, que são gradativas conforme o grau de interação e de imersão do usuário, até a realidade virtual, que é totalmente sintética e imersiva. Bom, com relação aos aspectos da realidade virtual, existem vários aspectos que em conjunto permitem a essa tecnologia uma maior imersividade, como os conceitos de presença, imersão, interatividade e mídia. Bom, a presença, ela é como se fosse uma sensação de estar presente em um ambiente, mesmo que ele seja sintético. Essa imersão sensorial é proporcionada pela realidade virtual, que através dos sentidos como visão, audição, até mesmo tato e olfato ou paladar, permitem o usuário se sentir naquele mundo. Aqui temos uma imagem das sinapses, que é essa informação que é passada entre as nossas células sobre determinada ação desses dispositivos, os dispositivos táteis, por exemplo, os dispositivos olfativos, e com isso nós temos a sensação, essas sensações causadas no nosso corpo. Além disso, também temos o conceito de imersão, que é quanto mais profundo nós mergulhamos nesse mundo virtual, mais imersos nós nos sentimos nele. Aqui, Bioca vai definir como o grau em que um ambiente virtual submerge o sistema perceptivo do usuário em estímulos gerados por computador. Aqui temos um exemplo do jogo de VR da PlayStation, que permite que o usuário se sinta imerso nesse ambiente em que ele tem a sensação de estar voando. A interatividade, ela é definida como uma variável impulsionada pelo estímulo e determinada pela estrutura tecnológica no qual os usuários podem participar na alteração da forma e do conteúdo de um ambiente mediado em tempo real. Então, basicamente, essa possibilidade de manipular objetos, tomar decisões, influenciar este ambiente virtual em tempo real, tornando essas experiências mais dinâmicas e engajadoras. Existe essa amplitude de interatividade, que é determinada pelo número de atributos que podem ser manipulados no ambiente mediado e pelas variações possíveis dentro de cada atributo. Kertz vai apresentar para nós a escala de interatividade, em que é medido o nível de interação existente. Então, por exemplo, nós temos o nível passivo, que a interação é mínima ou basicamente inexistente. O sistema ele não responde às ações do usuário, que geralmente recebe informações unidirecionalmente, sem a possibilidade de influenciar ou alterar este ambiente, do usuário participar mais ativamente. Então, basicamente, trata-se da interatividade de acesso, e encontra-se em mídias contínuas, como por exemplo a televisão, o livro, o rádio, em que é unidirecional, ou seja, o usuário ele só pode interromper o serviço, por exemplo, ligar e desligar a televisão, mas ele não pode fazer outras interações. Também nós temos o sistema reativo, em que a interação é reativa, ou seja, o sistema responde às ações do usuário, mas de maneira mais limitada e pré-definida. Normalmente, as opções disponíveis podem ser restritas e o feedback do sistema é geralmente padronizado. Já o interativo é um nível em que a interação é mais significativa e flexível, onde o sistema responde às ações do usuário de maneira mais dinâmica e adaptativa, oferecendo múltiplas opções e possibilitando uma maior personalização da experiência. Por exemplo, um sistema com um grau interativo é uma plataforma de streaming de música, que oferece recomendações ao usuário, criação de playlists, entre outras experiências. Por fim, o participativo é o mais alto nível de interatividade, onde os usuários têm um papel mais ativo na criação
da moldagem do ambiente desses sistemas. Por exemplo, o usuário ele pode criar ambientes virtuais dentro de um sistema de metaverso. Com relação às mídias, nós vamos ter diferentes tipos de dispositivo que permitem essa imersão, essa interatividade, essa sensação de presença. Então, esses dispositivos, eles são classificados como dispositivos de entrada e de saída, em que entrada é captada a ação do usuário, como em controles, no touch, enfim, no teclado, e os dispositivos de saída são aqueles que recebem a informação do sistema e compartilham com esse usuário, como, por exemplo, um visor de realidade virtual. Esses dispositivos eles são classificados como dispositivos visuais, ápticos, auditivos, gustativos e olfativos. Então aqui, por exemplo, nos dispositivos visuais nós temos os Head-Mounted Displays, que são equipamentos, são óculos que permitem uma visão estereoscópica, formada pela variação dos ângulos em cada olho, que juntos formam uma imagem tridimensional. Aqui nessa imagem nós temos o campo de visão binocular humano, que é de 120 graus. Então, quanto mais próximo desse campo de visão, mais fiel é a experiência desses Head-Mounted Displays. Além disso, o Bioca traz algumas características que são fundamentais nesses dispositivos, como o peso, o preenchimento do campo visual, o poder da resolução de cada olho, também coordenar adequadamente todas as pistas visuais e espaciais e permitir a mistura transparente de objetos virtuais e reais ou a imersão visual total no mundo virtual. Aqui temos um dos dispositivos mais recentes, que é o Apple Vision Pro, outros exemplos como o MetaQuest 3, o Google Cardboard e também temos lentes de contato de realidade aumentada nesse caso. Também temos os dispositivos auditivos, que devem estar sincronizados com os movimentos do usuário, como por exemplo a técnica de áudio binaural, que é uma gravação e reprodução de áudio que visa criar essa experiência auditiva tridimensional, ou seja, cada ouvido vai receber o som de uma maneira diferente e essa mistura gera essa sensação de espaço. Também temos os dispositivos ápticos, que permitem sensações táteis como toque, pressão, vibração, textura, tudo tornando a experiência cada vez mais imersiva. Nós temos os dispositivos de estimulação pneumática, que utilizam ar comprimido para criar essa sensação, os vibrotáteis, que permitem vibrações, os eletrotáteis, que são eletrodos fixos na pele, que enviam essas informações para o nosso sistema nervoso, e com isso a gente consegue receber estímulos, e também o neuromuscular, que são eletrodos que penetram na pele e são posicionados nos músculos. Aqui temos um exemplo do exoesqueleto, uma das tecnologias mais atuais, que muitas vezes também é utilizada como para auxiliar pessoas com necessidades específicas de locomoção, pois ele captura a informação de movimentação do usuário, que permite com que as pernas do sistema se movimentem, os braços, enfim, Então é um dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo. Temos também os dispositivos gustativo-olfativos, que não são tão comuns, mas que permitem essa sensação de simular aromas, por exemplo, Aqui eu trago esse exemplo, que é um dispositivo que reconhece a interação do usuário com o ambiente imersivo e com isso manifesta o aquecimento ali do sistema, que elimina um odor, e com isso tem a sensação de cheiro de rosas, por exemplo, de flores, nesse ambiente virtual, ao usuário interagir com ele. Existem diversas aplicações na educação da realidade virtual. Por exemplo, imagine levar os seus alunos para conhecer as pirâmides do Egito, ou até mesmo a floresta amazônica sem precisar sair da sala de aula. Isso tudo é possível. Além disso, é possível ter simulações mais realistas, como levar os alunos a laboratórios virtuais de maneira totalmente segura. Também é muito utilizado em treinamentos práticos, como simuladores de voo, por exemplo. Além disso, em áreas como medicina, engenharia, enfim, segurança, é muito utilizado esses simuladores. E também para engajamento e imersão, que são através dos jogos e das experiências interativas. Então, com isso, é possível um aumento do interesse da participação do aluno nesse contexto. Aqui nós temos um exemplo de aplicação gratuita, que é o YouTube 360.
Nessa plataforma é possível acessar vídeos de realidade virtual utilizando dispositivos como o Google Cardboard. Aqui, por exemplo, temos uma experiência em que é possível entrar dentro da obra do Van Gogh, The Starry Night, e ter essa experiência imersiva. Temos também essa aplicação que é maravilhosa, que é o CoSpaces Edu, que é um site em que é possível fazer o registro de forma gratuita e permitir que tanto os alunos quanto o professor desenvolvam aplicativos de realidade virtual e aumentada, para diferentes contextos educacionais. Além disso, essa ferramenta ela disponibiliza um armazém de modelos tridimensionais e também permite a utilização de scripts, de forma bem simples, para que hajam mais interações do usuário com os objetos de aprendizagem. Bom, gente, aqui eu trago algumas referências utilizadas. E, por fim, a realidade virtual ela permite um leque de oportunidades para a educação. Então, isso pode tornar esse aprendizado mais envolvente, interativo e eficaz. Eu sugiro que vocês experimentem, explorem e descubram como a realidade virtual podem transformar as suas práticas pedagógicas. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo!